Nós paramos na semana passada, né, em João, capítulo 2, versículo 11, né, onde nós falamos sobre o casamento, o primeiro milagre de Jesus, o casamento, o milagre da transformação da água em vinho, né, no casamento de Caná da Galileia. E agora a gente vai dar continuidade aos passos de Jesus, né, visto aí aos olhos do apóstolo João. Vamos orar? Meu Deus, nós colocamos diante do Senhor, Pai, mais esse tempo, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor nos conduza, para que o Senhor nos leve a um lugar de entendimento, para que o Senhor nos conduza a um lugar, Pai amado, de aprendizado, para que o Senhor nos conduza a um lugar de destravamento, para que o Senhor nos conduza a um lugar de crescimento, para que o Senhor nos conduza a um lugar, meu Deus, de aprender mais do Senhor. Que nós possamos receber revelação do Senhor, que o Senhor possa abrir o entendimento, possa desbloquear, Pai amado, todo o sistema que ainda opera em nossa mente, Pai, que impede nós de entendermos o Teu amor, de entendermos, Pai, o que o Senhor veio fazer nessa terra, de entendermos o que o Senhor faz hoje em nós, nós possamos ter nossas mentes desbloqueadas, para que nós possamos desfrutar, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos desfrutar, Senhor, desfrutar, Pai. Queremos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Queremos desfrutar do Teu Espírito, queremos desfrutar das benesses do Teu reino. Queremos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Nos leva a esse lugar de desfrute. Nos leva a esse lugar, nós queremos nos encantar com as coisas do céu. Queremos, Pai amado, nos apaixonar pelas coisas do céu. Queremos nos apaixonar pelo Senhor. Cada dia, Pai amado. Cada dia queremos estarmos mais conectados ao Senhor. Cada dia queremos estar mais aprofundados no Senhor. Cada dia queremos estar mais cheios do Senhor. Esvazia tudo que é nosso, arranca tudo que é nosso e coloca, Pai amado, tudo que é Teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Vamos lá então? Ô, Emiliana, All-Star, né? Faltou All-Star, eu só não posso mostrar o meu pé aqui. Mas vamos de All-Star, eu vou a próxima vez. Glória a Deus, a pastora tá rindo, tão de brincadeira comigo. Amém? Vamos lá. Gente, então, semana passada a gente viu o primeiro milagre de Jesus, com isso ele abrindo, né? Com isso Jesus abrindo efetivamente, né, ao público, né, o seu primeiro, a incursão dele no ministério, né? A incursão, o início do ministério de Jesus na terra foi esse milagre que ele fez em Caná da Galileia, transformando a água em vinho. Nós conversamos, né, na semana passada, um detalhe desse milagre que Jesus ele se manifestou publicamente em Caná da Galileia, né, uma vila pequena, longe do centro, né, longe do centro, sabe, do centro religioso que era Jerusalém. Então, a maior lógica de Jesus, assim, para ele startar o ministério dele aos olhos humanos, seria ele startar o ministério dele de Jerusalém, né? Porque ali que acontecia, ali era o centro religioso. Então, aos olhos humanos, onde ele era Jerusalém. Só que o nosso Jesus, né, nos ensina que, através desse exemplo, que ele não tem um coração voltado ao homem, sabe, a atrair a atenção do homem, ele não tem um coração voltado a ser um popstar, ele quer ser só obediente, humilde, simples, e foi lá onde ele, nesse casamento, nessa pequena vila, para aquele casal, para aqueles servos, que foi o primeiro que viram o casamento, ali que ele manifestou o primeiro milagre. Isso para nós já é um aprendizado, né? Para nós já nos enche assim de, sabe, se nós parar e pensar, e Senhor, dá esse coração para nós, esse coração de humildade, de simplicidade, esse coração que tem mais desejo de te conhecer, de estar sendo obediente do que outras coisas. Um fato também assim que eu achei muito lindo, né? Foi nesse casamento de Caná da Galileia, onde a gente viu que Jesus, a simplicidade dele do milagre, né? O que ele fez, né? Ele só deu as duas ordens, né? Enche as talhas de água e depois mesmo sentadinho, assim, agora tira e serve.
Ele não fez nada além disso, né? Ele ficou na dele, sabe? Ele não fez nenhum, ele enche, aí depois enche até cima, agora tira e serve. Ou seja, ele não chamou o povo, vem ver, foi simples. Tantas coisas a gente aprendeu. E aí, agora nós vamos acompanhar, né, a sequência de Jesus com os seus discípulos, quando ele sai de Caná da Galileia e vai para Cafarnaum, que é a cidade, a base dele, né? O Cafarnaum é o território deles, digamos assim, é o QG de Jesus, é Cafarnaum. Então ele sai dali, de Caná da Galileia, do casamento, e vai para Cafarnaum, e aí a gente começa a ver essa parte da história. Nós vamos aqui hoje encerrar o capítulo 2, porque na semana que vem nós vamos mergulhar no capítulo 3. O capítulo 3, ele vai ter um encontro, Nicodemos vai ter um encontro com ele. Tá? E aí, no capítulo 3, esse encontro de Nicodemos com Jesus é fantástico, porque aí Jesus vai falar sobre o novo nascimento. Então, na semana que vem a gente vai assim entrar no novo nascimento. Sabe, é muito profundo, tão profundo, um pouco mais profundo que o próprio primeiro milagre. Mas nós vamos aí entrar no novo nascimento. Então nós vamos agora, a partir de agora, entrar e percorrer sabe, para o final do capítulo 2, onde Jesus, ele sai de Caná da Galileia, vai para Cafarnaum, de Cafarnaum depois ele desce para Jerusalém, que é para centro religioso, né, da época. Amém? Vamos lá então? Então João descreve aqui um ato de Jesus, eu vou dar só um parâmetro, né, um início ali. João descreve aqui um ato de Jesus no templo, em Jerusalém. Então a gente vai ver aqui Jesus, né, no templo, chegando no templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém era o lugar mais sagrado de Israel. Então Jerusalém é o lugar mais sagrado de Israel. O templo de Jerusalém era o lugar mais sagrado, sabe, de Israel. Então Jesus, ele está agora indo em direção ao centro nervoso religioso da época. Ele estava indo numa época mais solene do ano, que estavam celebrando a festa de Páscoa. Vocês lembram que Jesus foi crucificado na Páscoa. Então, aqui Jesus, ele estava indo para essa festa, a festa de Pessah, onde Israel e Jerusalém estavam em festa. É uma época em que ela recebia mais peregrinos, então os peregrinos se aglomeravam em Jerusalém. Com esse movimento, né, Jesus mostrou a perspectiva dele em relação ao movimento religioso da época. Então Jesus, ele foi para Jerusalém nessa época de Páscoa, porque todos os judeus, né, iam para Jerusalém para celebrar o Pessah. E foi ali que Jesus, ele começou o ministério na capital religiosa, ali na cidade de Jerusalém. Essa reação de Jesus gerou uma resposta positiva do povo. Mas logo Jesus percebeu que essa reação não era de coração, não era sincera. Então, o que aconteceu aí? A gente vai começar a ver que Jesus teve aquele primeiro embate religioso com os líderes religiosos da época, que é o quê? A purificação do templo. Então, Jesus, ele foi para Jerusalém, só que ele já sabia que em Jerusalém ele já ia encontrar o que encontrou. Ou seja, um lugar totalmente desconfigurado do que era para ser. Né? Então, Jesus, ele já sabe, eu vou para Jerusalém, só que Jerusalém vai estar... Porque lá na frente a gente vai ver que Jerusalém já conhecia o povo, já sabia o que estava rolando, já sabia como é que funcionava. Só que agora ele está vindo para Jerusalém como já o Messias, anunciado. Né? Então era diferente, porque antes ele deve ter andado em Jerusalém, ido para Jerusalém, visitar Jerusalém, só que ainda não como Messias manifesto. Agora ele está em Jerusalém como Messias manifesto, como o enviado, como o próprio, sabe? Então, e agora ele vem com autoridade, agora ele vem assim, ó, ele é o Messias revelado. Amém? Então essa visitação, essa chegada dele em Jerusalém, dessa vez, a primeira, depois do ministério ativado, é extremamente importante, né, no contexto. Amém? Então, em várias passagens, Jesus procurou provar e frisar que ele era a sombra do Antigo Testamento. Aqui a gente vai ver que é igual, né? O Antigo Testamento falava de Jesus, então Jesus veio cumprir a profecia, várias profecias que haviam no Antigo Testamento. Aqui a gente vai também estar no momento onde Jesus, ele vai também trazer para ele que aquela profecia estava falando dele, a gente vai ver isso lá na frente.
Agora, tem algo muito interessante. Esse acontecimento, o que aconteceu aqui agora em Jerusalém, sabe, logo em seguida do que aconteceu lá em Caná da Galileia, a gente vai ver que é algo profético e algo simbólico nesse movimento. Por quê? Significa assim, a troca, né? Significa a antiga ordem sendo substituída por uma nova ordem. A antiga aliança sendo substituída por uma nova aliança. É o antigo sendo substituído pelo novo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ele saiu lá de Caná da Galileia, onde ele transformou a água da purificação em vinho. Então o que aconteceu? Ele transformou a água da purificação, que era a antiga aliança, né? Se purificavam pela água, ele transformou da água da salvação, da água da purificação, no vinho da salvação. Entendeu? Então ele saiu daquele milagre, a água da purificação sendo transformada no vinho da purificação. Isso trazendo lá para Isaías capítulo 25, que diz assim, ó: no Monte Sião, o Senhor Todo-Poderoso vai dar um banquete para todos os povos do mundo. No Monte Sião, o Senhor Todo-Poderoso vai dar um banquete para todos os povos do mundo. Nele haverá as melhores comidas e os vinhos mais finos. E ali ele acabará com a nuvem de tristeza, de choro sobre todas as nações. O Senhor Deus acabará para sempre com a morte. Ele enxugará lágrimas dos olhos de todos e fará desaparecer do mundo inteiro a vergonha que o seu povo está passando. O Senhor falou. Naquele dia todos dirão: Ele é o nosso Deus. Nós pusemos a nossa esperança nele e ele nos salvou. Ele é o Senhor e nós confiamos nele. Vamos cantar, vamos nos alegrar, porque ele nos socorreu. Ele é o vinho da salvação. Então ele saiu lá daquele lugar da antiga ordem, da água da purificação, transformando no vinho da salvação. Aí ele vem para esse segundo ato, chegando em Jerusalém. O que é que ele faz? Ele transforma, ele fala, ele tem o templo de Herodes. Então ele passa do templo de Herodes físico, atraindo para ele. Agora ele substitui o templo da presença, que é o templo de Herodes, pela ressurreição do Cordeiro, e com isso o novo templo. Entende? Então agora aqui em Jerusalém, na continuidade, diz assim, olha, esse templo que vocês estão adorando, sabe, daqui a pouco será substituído por um novo templo, que sou eu. Entende? Porque nós estudamos lá, né? Ele tabernaculou, então ele é o templo de adoração. Quando ele encontrou a mulher samaritana no poço, e isso a gente vai estudar muito profundamente, quando ele encontrou a mulher samaritana no poço, e ele diz assim, ó, vocês adoram em Jerusalém, vocês adoram no monte de vocês, os samaritanos, mas aqui, o Senhor procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e verdade. Ele estava se referindo a ele é a verdade da adoração. Ou seja, ele disse assim, ó, daqui a pouco vocês não vão adorar mais num monte e nem no outro, porque ele é a adoração. Entende? Por isso que nós hoje, onde nós estamos, nós vivemos adorando ele. Nós carregamos o espírito de adoração em nós. Sabe? Mas isso a gente vai aprofundar lá eu acho que é João 6. A mulher samaritana, parece que é João 6. A mulher samaritana, a gente aprofunda lá. Mas o que eu estou antecipando aqui é que esse templo físico está sendo transformado, agora substituído pela nova ordem. Ele é o templo. Sabe? A adoração está nele, dentro de nós. Amém? Então existe essa conotação, essa junção espiritual da água com o vinho e do templo de Herodes físico com o templo que é Jesus, é o próprio Espírito Deus encarnado. Só corrigindo, é 4, tá? É 4? A mulher samaritana é João 4. Muito bem. Ok? E aí então isso aqui, a questão do vinho está lá em Isaías 25, versículo 6. Glória a Deus. Essa primeira purificação que a gente vai ver aqui, que João cita, só João fala. Os outros evangelistas não citam, tá? Nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas. Então, essa primeira purificação, provavelmente, só João estava. Porque como era muito no início do ministério, talvez nem tenha os outros ainda. Então, essa aqui, os Mateus, Marcos e Lucas, eles falam também de uma purificação, mas é lá na última semana de vida de Jesus, que João também fala.
mas é lá na última. Então essa primeira purificação só está aqui no Evangelho de João, tá? Essa onde ele entra purificando dos cambistas e dos mercadores. A gente vai entender o que é esses cambista e mercador. Aqui também, a gente, só para... Depois eu até posso entrar aqui. Vamos lá, versículo 12, diz assim: depois disso, desceu ele para Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias, tá? Versículo 12 do capítulo 2. Então Jesus está saindo da festa de Caná da Galileia, descendo para Cafarnaum. Vamos, né, como a gente está fazendo, né? Passo a passo. Desceu, esse desceu para nós ele dá realmente a conotação geográfica. Daí desceu, Caná da Galileia ficava numa região montanhosa, uma região um pouco mais alta que Cafarnaum, então ali ele desceu mesmo, ele desceu, então ele estava em Caná da Galileia, eles desceram. Cafarnaum era uma vila de pescadores, tá? Então era uma vila de pescadores, ficava perto do Mar da Galileia, então uma vila de pescadores perto do Mar da Galileia, por isso que é interessante ter um mapinha ali. Ficava 24 quilômetros de Caná da Galileia, mais ou menos um dia de caminhada. Então Jesus, Maria, os irmãos, após descer mais ou menos um dia de caminhada, tá, para chegar em Cafarnaum. Pedro morava em Cafarnaum, muito provavelmente, tá, Mateus, a base de Mateus da cobrança de impostos era em Cafarnaum, muito provável isso. Mateus também trabalhava em Cafarnaum, tá? Quando ele fala em irmãos, alguns estudiosos falam que é irmão geral, assim, o meu irmão de fé. Mas a maioria dos estudos, tá? A maioria atribui irmão mesmo de pai e mãe, tá? Ou seja, filhos do mesmo pai da minha mãe. Então era irmãos de irmãos mesmo, de ser irmãos de sangue. Consanguíneos, né? Fala? De sangue, consanguíneos. Tá? Então a maioria dos estudos aponta esse sentido de irmão para que Jesus tinha mais irmãos. Até porque isso os historiadores, eles se asseguram assim, a base deles para falar isso está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 7, que diz assim, ó: e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e deitou na manjedoura. Então, quando Lucas disse ela deu à luz a seu filho primogênito, subentende-se que ele tinha mais irmãos, e ele era o primeiro deles, entende? Então aqui, né, a maioria fala que é irmãos mesmo, Maria, os irmãos Jesus e seus discípulos, tá? Onde Jesus estava, os discípulos estavam junto, porque isso eu já falei da outra vez, os talmidins, né? Eles acompanhavam o mestre para entender, para aprender com o mestre. Aquilo que Paulo falou, né? Uma das grandes defesas de Paulo, assim, Paulo, eu sou judeu da tribo de Benjamim e estudei aos pés de Gamaliel, ou seja, Gamaliel era o mentor, Gamaliel era o mestre de Paulo, tá? Então isso era nos fariseus, os judeus lá, Gamaliel era um grande mestre. E o Paulo, ele estudou aos pés de Gamaliel. Então, esses caras aqui, os discípulos, a mesma pegada. Eles ficavam, sabe, aos pés do mestre. Existe até, na época, um ditado que dizia assim, né, que os discípulos, eles sentiam o pó do pé, sabe, o pó das pegadas e do pé do mestre. Onde o mestre saltava o pó ali, os discípulos sentiam o pó da pegada, de tão pertinho que eles ficavam para aprender. Amém? Então, irmãos, muito provavelmente é irmãos de Jesus de verdade. Versículo 13 diz assim, ó: estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Amém? Então aqui Jesus começou a jornada dele para Jerusalém. A Páscoa foi então a primeira Páscoa, o primeiro Pessah, a primeira Páscoa do ministério de Jesus em Jerusalém. Tá? Provavelmente 30 anos depois de Cristo, então provavelmente Jesus aí tinha seus 30 anos de idade. Primeira das 3 citadas por João. Então tem três Páscoas, essa é a primeira que João cita. Jesus chegando na cidade santa, Jesus chegando em Jerusalém. E esse subiu mesmo. Jerusalém ficava numa cidade, ficava numa região mais alta do que Cafarnaum. Então eles subiam a Jerusalém. Amém? Então aqui agora a gente tem a ida, né, de Jesus saindo de Cafarnaum, que era aquela região de pescadores, e se dirigindo agora ao centro religioso. Vocês lembram, né, que eu até falei na aula passada
que talvez alguns estudiosos dizem que talvez um dos motivos de Jesus não começar o ministério em Jerusalém era justamente por causa do orgulho, por causa da barreira, da resistência de toda a religiosidade de Jerusalém. Então, ele começou lá, sabe por quê? Pelo coração dos galileus, né? Para não ter um coração mais simples, um coração mais humilde. Por isso que ele começou na Galileia. E aqui em Jerusalém seria a coisa mais pegada. Então, agora Jesus está indo para o centro nervoso religioso da religião, né? do judaísmo. Né? E o versículo 14 diz assim: e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. O versículo 14, aí Jesus chegando no templo e encontrou no templo os vendedores, aqui fala, os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e os cambistas. Então existiam duas classes de operários, né, entre aspas, trabalhando ali, operando no templo. Eles vendiam, né, vamos primeiro aos vendedores, né? O primeiro grande confronto aí de Jesus foi com os vendedores. Eles vendiam pombos, boi, ovelha para o sacrifício, tá? Previsto pelo Código Levítico, então durante a Páscoa. Então os caras estavam ali para vender esses bichos, os peregrinos compravam esses animais e levavam para serem sacrificados. Gente, existe aqui nessa pegada aqui já um grande probabilidade de os sacerdotes da época estarem envolvidos nos preços cobrados pelos animais. Existem comentários que os sacerdotes recebiam esses animais para serem sacrificados e não sacrificavam, voltava de volta para a venda. Então existem várias coisas, tá? Envolvendo esse processo de sacrifício, tá? Existem várias coisas envolvendo, que o cara entregava para sacrificar, o sacerdote pegava e devolvia lá para os mercadores para eles venderem de novo. Então era um negócio, tá? Existe aí uma grande comentários sobre esse processo, ou seja, era um processo completamente corrompido, totalmente, sabe, já estava completamente desconfigurado do processo inicial, né? Existia também, lá na época, que o animal, para ser sacrificado, ele devia ser criado em casa. Então, tu cria o animal em casa, tem amor pelo animal, e depois tu pega esse animal criado em casa com amor e tu sacrifica ele. Então existia isso também, uma linha de comentário nesse sentido, tá? Que não era comprar, né? É igual o shofar, né? Eu tenho algo com shofar, né? Com o shofar. Só que eu não posso comprar um shofar. Eu não sinto no coração de comprar um shofar, entende? Porque o shofar, se é de Deus, ele tem que ser ganhado. Eu tenho isso no coração. Ah, pastor, está na Bíblia? Não está na Bíblia. Mas, sabe uma coisa assim? É uma confirmação do Senhor no teu chamado? Tem que ser comprado, tem que ser ganhado. Deus mandou te dar um shofar, entende? Então, ou seja, é algo assim, é de Deus, é algo religioso, é algo espiritual. E a questão também do sacrifício é algo espiritual, né? Então, tu cuidava do animal, criava o animal, tinha um amor pelo animal, daqui a pouco tu entregava aquilo, tu amava para o sacrifício. Tá? Existia também essa linha de raciocínio, essa linha de comentário. E aqui se transformou no negócio, ou seja, assim, os caras viajavam. Existe também uma linha de raciocínio, como vem falar aqui, né, pra gente não que por eles viajar muito tempo no deserto, para ir para Jerusalém, ficava muito difícil de carregar o animal. Ficava praticamente assim, impossível de trazer o animal. Tá? Então tem essa linha também de pensamento, por causa da viagem, era viagem longa, né? Então ficava muito inoperante trazer o animal, então comprava o animal ali. Também tem essa linha de raciocínio, tá? Então a gente fala tudo que a gente estudou, né? E aí para a gente ter um conhecimento amplo, né? De tudo que poderia ter acontecido. Amém? Esses vendedores, eles ficavam, né, no átrio exterior, ficavam na frente do átrio, né? Na frente do templo. Tá? E ali ficava na frente do templo e vendia para os viajantes. Agora, esses são os mercadores. São os mercadores. Os mercadores vendiam.
Agora, os cambistas, tá? Os mercadores comercializavam. Agora, os cambistas, o que acontecia? Essa afluência de pessoas, né, de várias partes de Israel, de várias partes da região para Jerusalém, cada um trazia sua moeda local, né? Cada um trazia sua moeda local. E cada um, evidentemente, que tinha lá a impressa várias imagens, né? Às vezes do rei, lá de onde os caras estavam, de algum, então eles estavam com imagens. E essas moedas, elas não eram aceitas no templo, não eram aceitas em Jerusalém. Então os cambistas serviam para trocar essas moedas. Então eles pegavam essas moedas do povo e cambiavam. É como a gente hoje pegar um dinheiro, eu vou viajar para o exterior e eu vou fazer um câmbio, né? Eu tenho aqui reais e vou cambiar por dólar, porque lá nos Estados Unidos só aceita dólar, na Europa é o euro, sabe? É o mesmo processo. Só que aqui, essa troca, esses cambistas cobravam valores exorbitantes, tá? Para fazer essa troca. Então existia também aí uma falcatrua, né? Nos valores dessa troca. Tá? Então existia também um processo ilícito. Cobravam demais, os estudiosos falam em valores exorbitantes, ou seja, o povo era roubado, né, nesse câmbio. E essa moeda também era usada, essa moeda que eles trocavam, para pagar os impostos do templo. Tá? Então, para pagar o imposto do templo também só poderia ser pago com essa moeda própria que eles usavam ali. Tá? Então, esses são os cambistas. E aí, outro fato aqui é que essa comercialização, ela atrapalhava, o que Jesus ficou muito, né? É que essa comercialização, atrapalhava a oração, atrapalhava, sabe, a comunhão com o Pai, na casa do Pai. Então a pessoa ia para orar, né? Ia para orar e atrapalhava. Então Jesus ficou assim, gente, isso não é casa de comércio, não transforma a casa do meu Pai em casa de comércio de gritaria, né? Barulho de boi, barulho de vaca, barulho de ovelha, barulho, né? É casa de oração, é concentração, é comunhão com o Pai, né? Não é. Então Jesus, isso que ele com a autoridade dele, né, uma ira santa, né? Ele se pronunciou, ele tomou a dianteira nesse negócio e virou a mesa, tá? Então era nesse sentido também, atrapalhava, além de toda a falcatrua, de todo o processo fraudulento, atrapalhava. Só que essa atitude de Jesus para o povo foi visto com bons olhos. Por quê? Porque eles esperavam mesmo que o Messias viesse purificar o templo. Essa era uma esperança, era uma expectativa que o povo tinha de que o Messias um dia viria e ia acabar com toda aquela bagunça. Entende? Então, quando Jesus fez isso, para o povo, assim, foi positivo. Por quê? E aqui Jesus também, é muito importante a gente saber isso, Jesus também aqui, ele estava cumprindo a profecia de Malaquias, capítulo 3, versículo 1 em diante. Diz assim, eis que eu envio o meu mensageiro que preparar o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. E eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Sabe, então essa profecia, Jesus estava cumprindo essa profecia, ou seja, purificando a tribo de Levi, purificando o templo de adoração, purificando o templo do Senhor. Tá? E até também tem lá, tem também, depois a gente vai ler na frente sobre o zelo da casa do Senhor me consome, que ele liga com o Salmo 69:9, que o zelo pela casa me consome. A gente vai ver depois na frente. Tá? Então existia toda uma ligação com essa atitude de Jesus, com o movimento profético daquilo que ele veio representar e fazer na terra. Tá? Então isso que ele fez não foi só, existia toda uma simbologia profética, tá? De ele estar fazendo o que fez. A casa do pai dele não era de bagunça, era uma casa de oração. Ele veio para purificar a tribo de Levi, segundo segundo Malaquias, tá? Estabeleceu uma nova ordem
e veio realmente para botar, né, a coisa para denunciar, né, essa religiosidade, essa falcatrua que existia no templo, tá? Então, ou seja, tudo estava... Os judeus da época, quando existiam essas movimentações, já se ligaram. Alguma coisa estava acontecendo espiritualmente, que nós já estávamos esperando por isso. Versículo 15. Tendo feito Azorrague de cordas, expulsou todos o templo, bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. Amém? Então, o Azorrague, né, pastor, Azorrague é tipo um chicote, né? Ele é feito de cordas. As mesmas cordas que estavam ali para amarrar os animais, Jesus chegou ali, pegou aquelas cordas, juntou aquelas cordas, fez uns azorrague, tipo um chicote, tá? E aquilo ali ele expulsou os caras e acabou com aquele negócio. Isso também no mundo espiritual, esse azorrague, ele simboliza a autoridade de Jesus, a autoridade moral de Jesus. Porque vocês imaginam, né, gente? Os caras estão lá comercializando, os caras estão lá trabalhando, os caras estão lá fazendo. Daqui a pouco chega um cara, não é verdade, vou dar um pau nele, não é? Pela lógica, não é? Chega, os caras estão lá fazendo negócio, daqui a pouco chega, os caras estão lá no Paraguai vendendo coisa. Eu vou lá no Paraguai e começa a virar as mesas, eles me jogam da ponte lá da amizade. Eles me pedem a ponte da amizade, eu me jogo da ponte da amizade. Comparação marvada. Não é verdade? Os caras estão lá gritando, olha aqui, meu barato, vem cá, meu barato aqui. Aí eu vou lá querer aplicar, não, gente. Eles me jogam da ponte da amizade. Então ele foi com autoridade. A autoridade, os caras estavam lá, boi a 10, boi a 20, pomba 5. Sabe? Na próxima vez que para pôr da amizade tem que levar uma sorraia. Pomba 10! Os caras estavam lá, ei, compra aqui do meu ovelha. Cara, Jesus chegou lá quebrando tudo, né? Cara, o cara tem que ter autoridade. E ele fez isso. Então isso aí, ó, acima da autoridade moral de Jesus. Esse expulsou, lançou fora, tá? Expulsou, lançou fora, expulsou, expeliu. Ele realmente tirou fora os caras. Derramou mesmo, espalhou, né? Revela aqui a ira santa de Jesus. Ele foi irado mesmo, ira santa de Jesus, pela casa, pelo zelo da casa. Espalhou, jogou tudo no chão, para, né, purificar o templo, que é aquilo que ele tinha. Aí é um detalhe, né, queridos, que Deus trouxe agora, quando a gente faz a coisa em autoridade. Quando tu faz em autoridade em Deus, né? Tu faz em autoridade em Deus, é como o movimento espiritual, ele te respeita, porque tu está em Deus, tu está em autoridade em Deus, ou seja, Deus te revestiu, te capacitou, Deus te preparou. Existe toda, é a mesma coisa assim, né? A gente tá lá no projeto, 13 anos. Gente, nós já tiramos meninos, crianças do projeto debaixo de fogo. A polícia de um lado atirando, o bandido do outro lado atirando. Bandido não, o pessoal lá, né? Atirando de um lado e do outro. Então ali um cruzamento, um fogo, um tiro. E as crianças ficaram uma situação, elas ficaram no meio da estrada assim, ajoelhadinhas, sem saber o que fazer. E a gente, vocês ficam na sala, quem estava na sala, e eu saí, sabe? Puxando uma criança, puxando outra e tiro. Ou seja, mas é uma autoridade, né? Era uma autoridade dada em Deus. Porque se a gente vai fazer isso sem a autoridade de Deus, tu acaba te levando tiro na cabeça. Tu entende? Quando a gente vai... Tem muita situação que a gente entra lá em bairros né, que a gente sabe que os caras estão armados, que são traficantes, que é perigoso, tá? Mas quando tu vai em Deus. Todo mundo que vai no bairro lá, diz, não, vai conosco. Não adianta querer se pagar de, eu sou super crente e vou lá. Não, se tu entra nas erradas, tu não vai em Deus, é perigoso. Entende? Então é autoridade no Senhor. E aqui Jesus, quando ele se reveste dessa autoridade, né, tu vê que ninguém falou nada. É a autoridade do Senhor, dada pela pessoa, capacitação dada por Deus. Sabe, o mundo respeita. E disse, versículo 16, e disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai uma casa de negócio. Eu já falei isso, né? Aqui, queridos, eu poderia né, ser aquele pastor vamos trazer pedido de hoje, mas não, nem vou falar isso, né? Não precisa, né? Mas vocês veem que a situação é mais ou menos, né? Sabe? Não faça de casa do meu pai uma casa de negócio, ou seja, cara,
A casa do meu pai não é uma casa para ganhar dinheiro. A casa do meu pai não é uma casa para enriquecimento ilícito, enriquecimento próprio. É uma casa do reino de Deus, de oração. É uma casa de busca, sabe? Mas a gente não vai entrar nesse mérito, não convém. Versículo 17. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. O zelo da tua casa me consumirá. Aqui os discípulos, eles na hora, eles trouxeram à sua mente o Salmo 69. O Salmo 69. Deixa o pastor abrir aqui. O Salmo 69, versículo 9, verso 9, né? Diz assim, ó: pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Tem uma outra versão que diz assim: pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Quando ele fez isso, sabe, os discípulos lembraram desse versículo: zelo pela tua casa me consome, zelo pela tua casa me devora, o que é uma profecia messiânica também. Então, esse incidente aí fortaleceu a convicção de que Jesus era o Messias, por esse amor que Jesus demonstrou, sabe, pela casa de Deus. Esse amor que Jesus demonstrou pela santidade. Esse amor que Jesus demonstrou pelo propósito do Pai dele. Então isso também serviu, sabe, como afirmação do povo, assim, realmente Jesus é o Messias. Realmente ele é a pessoa que nós estávamos esperando. Amém? Continuamos. O zelo da tua casa. Então o zelo, olha, tem uma citação de Lutero, né, que eu quero falar, uma citação de Lutero que diz assim: zelo, o que é o zelo? É um amor furioso ou até mesmo protetor. Sua raiva não surge do ódio, ela brota do amor para com Deus. Então zelo é um amor furioso ou até mesmo protetor. A sua raiva, ela não tem origem no ódio, mas ela brota do amor para com Deus. Então era esse o zelo que Jesus tinha pela casa. Ela brota do amor que ele tem pelo Pai. Se nós olharmos lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, só para a gente puxar mais um pouquinho o zelo, que aí alguns estudiosos trazem à tona esse versículo, diz assim, ó: não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Então, muitos historiadores trazem esse versículo à luz para a gente analisar também, que lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, Deus diz que ele é um Deus zeloso. Fala sobre a idolatria, fala sobre a gente adorar imagens, adorar outras coisas que não seja Deus. Então, nosso desejo, nosso coração deve estar um só: nós adoramos a Deus acima de todas as coisas. A nossa adoração, a nossa busca deve ser ao Senhor, a Deus. Ele fala de idolatria. Esse zeloso, tá, é do hebraico kaná. É um adjetivo usado de forma especial para Deus. Então esse zeloso daqui de Êxodo, e o zeloso lá de Salmo, e o zeloso lá de João, ele está ligado especialmente lá na raiz a Deus. Esse zeloso, ele está, sabe, raiz lá no hebraico, lá onde ele foi escrito, é a Deus. Especial a Deus, associado com o termo ciumento, passional. Enfatiza a proibição da adoração aos outros deuses. Isso é como um casamento, é a fidelidade. Nós somos casados com Deus. Não existe, casei com Deus e com dinheiro, casei com Deus e com aqui. Não, é Deus, entende? Então ele enfatiza isso. Glória a Deus, amém? Vamos lá. Versículo 18. Versículo 18 diz assim: perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazer essas coisas? Aqui a gente entra naquela situação que a gente já viu lá na frente, judeu, né? Quando João, o apóstolo João escreve, perguntaram-lhe os judeus, sempre que a gente lê judeus, o apóstolo João está se referindo assim: aqueles judeus, entre aspas, que não aceitaram, que se opuseram aos ensinamentos de Jesus. Olha, aqueles judeus que não abriram a cabeça para entender que Jesus é o Messias. Aquele judeu, aquela linha de judeu religioso, aquela linha de judeu que não conseguiram entender, quebrar a religiosidade e entender que nosso Messias é Jesus. Né? Aquele religioso
que ainda está lá esperando vir o Messias, é aquele religioso que esperava vir o Messias de acordo com os moldes que ele estava esperando, o super Messias, um super líder igual a Moisés, um líder político. Então ele sempre está se referindo a esse judeu. É esse judeu, sabe, quando ele fala judeu, é aquela classe de judeu, assim, aqueles caras que não receberam Jesus, né? Aqueles que dizem, olha, eu vim mas para os meus, mas aqueles não me receberam, esses que não receberam. Aí depois, mas todos quanto me receberem, eu vos tornarei filhos de Deus, né? É onde nós entramos nessa live. Mas aqui ele está falando para judeus, tá? Judeus são esses judeus, esses caras. Então, perguntaram para os judeus, se aqueles incrédulos, que sinal tu mostra para fazer? Porque o sinal, a gente já falou isso também, sempre o sinal era uma evidência que validava a divindade da pessoa. O sinal, então por isso, me faz um sinal, me dá um sinal. Então eu sempre perguntar para Jesus, o que tu faz? Eu quero milagre, eu quero ver. Né? É igual muito, hoje, isso eu posso, hoje muita gente é assim ainda, Senhor, eu quero ver. Se eu não ver, a gente fica nossa como pastor, sabe? É às vezes que a pessoa não vê e ela não crê. Mas a gente não vai ver. Às vezes a pessoa quer ver só coisa boa. Eu acredito em Jesus. Se Jesus fizer isso, mas cara, às vezes eles não vão fazer. Às vezes a gente vai ter um câncer. Às vezes a gente vai ter uma separação, um desemprego. Mas ele vai deixar de ser Jesus? Não vai deixar de ser Jesus. Ele é Jesus. Sabe? Então, nós ainda temos muito essa mente. Eu amo Jesus, só ser Jesus, cara. Se a minha vida for assim, saiu um pouco do trilho, eu já duvido de Jesus. Sabe? Então, é igual aqui, esse cara, um milagre, só que aqui, né, religiosamente, eles pediam milagre, eles pediam essa manifestação, porque lá na época, eram essas manifestações, eram esses milagres, tá? Que evidenciavam, que validavam a divindade. Então eles cobravam isso de Jesus. No versículo 19. E aí Jesus falou do sinal dos sinais. Que eles não entenderam nada. Né? Jesus olhou para eles, pedindo um sinal, Jesus disse, olha, destruí esse santuário. Em 3 dias eu reconstruirei. Aí eles não entenderam nada. Jesus também fala. Jesus podia pegar, mas ele falou isso. Olha, destruí esse santuário, em 3 dias eu reconstruirei. Falou isso para eles. Jesus, ele é muito legal, né? Porque, olha que sinal que Jesus foi dar para eles, né? Eles não entenderam nada. 3 dias, né? Profeticamente aqui Jesus, ele já anunciou a morte dele e a ressurreição. Profeticamente, Jesus já jogou ali, sabe? Mas eles não entenderam nada. Jesus disse, eu falo, mas vocês não escutam. Sabe por quê? Aí eu quero falar uma coisa para vocês. Um dia eu ouvi algo tão forte, tão verdadeiro, do pastor Juscelio lá do Mevan. E ele disse assim, às vezes, as falas de Jesus, a parábola, que os discípulos perguntaram, Senhor, por que me fala em parábolas? Aí ele dizia, não, é porque ouvindo, eles não entendam. Aí a questão é assim, mas por que Jesus falava em parábola? Para a pessoa não entender. Né? Cara, qual é a lógica de Jesus? Cara, o pastor José falou algo assim. Ele disse que existe a graça da ignorância. Porque, às vezes, a pessoa é melhor que não entenda. Porque se ela entender, ela não vai cumprir, ela não tem ela não vai cumprir. Se ela não entender, ela não vai obedecer. Sabe, se ela entender, ela não vai obedecer. Então é melhor ficar na ignorância. Porque na ignorância, tu não obedecendo, tu não sabe o que fazer. Agora, se tu entender e tu não obedecer, aí tu já parte, aí já é pecado, porque tu entende, tu sabe o chamado, tu está entendendo o que o Senhor está falando, tu não faz. Aí o pastor José falou, é a graça da ignorância. Mantém a ignorância, porque tu mantém a ignorância, há uma probabilidade de alguma misericórdia. Agora, se eu te falo, tu entende, sabe, assimila, e tu não faz, cara, aí, sabe isso? Então, muitas vezes ele falou, não tinha, né, porque, destruir esse santuário em 3 dias, eu reconstruí, cara, não tem nada, os caras não entenderam isso nunca, mas só que aqui ele já estava dizendo o seguinte, a morte e a crucificação. E aí um detalhe também que os historiadores falam, os discípulos, Jesus falou isso ali, ninguém entendeu nada, só que os discípulos, no caminhar com Jesus, eles começaram a ter a revelação do que ele estava dizendo aqui, sabe?
Os discípulos que ficaram perto de Jesus, caminhando, ouvindo Jesus, quando Jesus começou a falar do princípio das dores, a falar da morte, da crucificação, sabe? Quando Jesus começou a falar, eles começaram já a entender o que isso aqui significava. Entende? Então, para aqueles que, embora não tenham entendido nada, mas permaneceram do lado de Jesus, eles começaram a ter revelação do que o Senhor estava falando. Entende? Então, muitos historiadores falam isso. Só, os caras não entenderam, mas aqueles que ficaram perto dele, aos poucos, à medida que foram caminhando com ele, foram entendendo. É igual a gente não entende muita coisa de Deus. Como José. Cara, José, tu vai ser o cara. Mas, José não entendia, né? José foi caminhando com Deus. Permaneceu em obediência, foi preso, levou pau, foi traído lá, ficou, sabe, ajudou lá o copeiro e o cara lá, né? E os caras esqueceram dele, ficou mais, eu acho que 2 anos preso, mas, sabe, sempre na obediência, sempre conectado com o Senhor, até que chegou um dia onde Deus fez, né? Às vezes a gente não sabe, mas o que a gente precisa fazer é caminhar com ele. E aí, aos poucos, ele vai nos revelando. Né? Então, aqui é igual. Alguns dizem, olha, eles não entenderam nada, mas os discípulos, aqui estavam lá dele, aos pouquinhos foram entendendo o que ele estava dizendo. Versículo 20. Replicaram os judeus. Em 46 anos foi edificado esse santuário e tu em 3 dias o levantarás. Então, o judeu aqui, ele levou já para o santuário físico, né? Onde eles estavam ali no templo. Demorou 46 anos. Esses 46 anos, tá? Joséfo, que é um historiador, ele, Flávio Joséfo, ele fala que pode ter sido 46 anos, porque o templo de Herodes, que é o que a gente está, esse onde ele estava, foi construído por Herodes o Grande, foi mais ou menos, o início da construção foi em 20 ou ano 19 a.C., o início da construção desse templo. E ele foi terminado com 64 depois de Cristo. Então aí a gente já tem mais de 46 anos. Então, pelo comentário de José, demorou mais do que 46 anos. Tá? Mas aqui esse olha, em 46 anos foi construído como é que tu... E era bem provável, segundo o comentário de José, que esse templo ainda estava em construção, estava em obra ainda. Tá? Não estava completamente terminado. Ele estava talvez há 46 anos fazendo, mas não estava terminado. E Joséfo diz que foi terminado por Herodes Agripa, tá? Nesse ano, 64 depois de Cristo. Amém? Questão de informação, né? Pra gente ficar sabendo. Dia que a gente vê muita informação aí, o cara for... vamos falar do templo. O primeiro templo lá, o templo foi construído por Herodes, e depois Herodes Agripa terminou, e depois ele foi destruído, né? Destruído no ano de 70 depois de Cristo. Amém? Esses 3 dias, a princípio, eles não entenderam. Aí eu já falei isso. Quanto aos discípulos, à medida que ia caminhando com Jesus, isso seria revelado. Versículo 21. Ele, porém, versículo 21, aí João, né? Como João escreveu isso aqui depois, eu acho que foi 70 depois de Cristo, João, quando o apóstolo João escreveu, ele já tinha acontecido, né? Então aqui João já disse aquilo que aconteceu. Ele, porém, estava falando do seu corpo. Então João, ele já falou a profecia de Jesus, ou seja, Jesus, aqui João, ele fez ele usou o templo, né? Ele falou do templo lá no templo, o tempo no templo, certo? E depois ele foi lá para o futuro, ou seja, lá quando Jesus já foi crucificado. Tá? Então João aqui, ele deu uma picada, ele falou de agora e falou da crucificação. Então ele já deu uma explicação. Ele, porém, estava falando ao santuário do seu corpo. Tá? Para a gente não ficar também na dúvida, mas porque ele já explicou aqui, nem perde tempo de tentar entender. Ele estava falando do santuário do seu corpo. Amém? Seu corpo, santuário do seu corpo. O corpo humano de Cristo, onde Deus vive e se manifesta. Tá? Então, o corpo humano de Cristo. E aqui, né, o corpo dele, como a gente já viu lá no início, né, o verbo que se fez carne, então é Cristo encarnado. Tá? É o Cristo encarnado, ele é o próprio templo. A gente falou, né, tabernaculou. Ele é o próprio templo que andou nessa terra. O corpo humano de Cristo, onde Deus vive e se manifesta, é oferecido como último sacrifício pelos pecados do mundo. Versículo 22. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, aí João aqui já voltou lá, né, na ressurreição, voltou dos mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Deus. Amém? Então, quando ele ressuscitou, os discípulos lembraram, lá no templo ele falou, em 3 dias reconstituirei esse templo. Esse lembraram-se, né?
Em seu discurso de despedida, quando Jesus estava com os discípulos, e Jesus fez o discurso de despedida dos discípulos, ele disse, né, que o Espírito Santo haveria de fazer lembrar todas as coisas. Está lá em João 14, 25, diz assim, ó, isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Amém? Aí, queridos, cabe aqui um parênteses, né? E uma colocação. O Espírito Santo, isso eu ouvi um tempo atrás. O Espírito Santo, ele ilumina, né? Ele ilumina. Ele traz revelação, ele ilumina. Só que ele ilumina o conteúdo, né? Ele traz iluminação do conteúdo. Só que se tu não tem conteúdo, ele não tem que iluminar. Como é? Ele não vai dar direção. Eu quero ouvir o Espírito Santo. Não, tu vai ouvir o Espírito Santo, mas só se tu não lê a palavra, se tu não estuda a palavra, sabe, se tu não tem nada dentro, ele não tem que iluminar. Ilumina o pecado. Né? Ele não tem que iluminar, ele não tem que mostrar, ele não tem que te trazer a mente, porque está vazia. Tu não tem. Então por isso que cada palavra que a gente ouve, por isso que cada mensagem que a gente ouve, por isso que cada tempo que a gente pega na palavra e lê e medita, né? Medita. Na hora certa, o Espírito Santo, ele vem e pega aquilo lá e revela, e aí faz a palavra logos, né? O escrito que a gente estudou se transformar em rema. Entende? Então ele pega o logos, o que a gente estudou, e transforma na rema, na revelação. Agora, se a gente não estudou nada, tu não tem um logos, então tu não tem revelação, tu não tem rema, tu não tem nada. Por isso que muitas vezes, amado, um estudo, né, uma palavra, uma meditação, um versículo por dia, 2, sabe, serve para nós alimentar a nossa mente. Porque lá na frente, quando a gente estiver passando por algo, ele vai lá e traz isso à tona. E aí o escrito se torna rema. O logos se torna revelação, a palavra rema. Entende? Então, é isso que o Espírito faz. O Espírito, ele faz lembrar. Não adianta, tem coisas... essas coisas que às vezes eu falo para vocês, do pastor Juscelio. Um dia eu ouvi do Juscelio, assim. Ou seja, eu ouvi a palavra rema, a palavra que ele pregou. A logos lá, a palavra. Só que está gravada. Sabe? E em determinado momento ela vem à minha mente. Às vezes, quando a gente começou o ministério, né, a gente teve muitos sonhos. Deus pontuou muito com sonho e sonhos, né, para a pastora, para mim, sabe? E muitos elementos que sinalizavam que nós estávamos no caminho. Entende? E esses sonhos servem para quê? Esses elementos servem para quê? Para um dia, quando a gente está meio triste, meio abatido, ele vai lá nesse lugar onde ele se revelou e traz à tona assim, não, mas olha, ele mostrou para nós que ia ser assim. Você entende? E aí aquela palavra, aquele sonho, ele se torna uma rema, é verdade. O câncer meu, né, que é um testemunho de vida que a gente tem, ele só foi vencido porque eu tinha uma palavra. Né? Deus veio com a cura dele. Deus me curou, mas é porque a minha base foi uma palavra que eu recebi. Aí quando eu recebi a palavra, caminhei, aí veio câncer. Só que eu pensei, Senhor, mas eu tinha aquela palavra. Se o Senhor me matar, se eu morrer de câncer, né? Ou eu vou estar naquela palavra. Então, eu morrendo ou não morrendo, eu vou estar vivendo a palavra que o Senhor liberou, isso gera paz. Porque ou morrendo ou não morrendo, tu vai entrar no propósito que tu tinha aquela... Se tu não tem uma palavra, entende? Tu acaba se apavorando, tu acaba trocando o pé pelas mãos. Então, quando o Espírito, esse é o Espírito que faz nos lembrar. Então, quando o Espírito, em Lucas, né, o Espírito lembra todas as coisas, né? Todas as coisas que a gente lê, todas as coisas que a gente faz. As coisas, às vezes, até coisas que a gente, sabe, propósitos para a nossa vida, que tem lá pronto, né? Lugares que a gente precisa ir, coisas que nós precisamos fazer, o Espírito Santo nos faz lembrar. Como também nos convence do pecado, né? Amém? Como também nos convence do pecado. E aí a pastora está dizendo, né, como ele também nos convence, né, do pecado, da justiça e do juízo. Amém?
23, versículo 23. Estando ele em Jerusalém durante a festa de Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. 24. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia todos. Então, olha só, estando ele em Jerusalém durante a festa de Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia. Então, que sinais tu faz? Para os caras ali, ele não deu muita confiança, né? Ele disse, olha, em 3 dias tu derruba esse templo, eu faço de novo. Ele não deu muita bola. Só que ele ficou em Jerusalém. Continuou em Jerusalém para celebrar a festa de Páscoa. E em Jerusalém, ele fazia milagres. E as pessoas, vendo os sinais que ele fazia, né, creram no seu nome. Só que, aqui é interessante, né? Só que o 24, mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia. Ou seja, Jesus aqui é interessante para nós também no dia a dia. Jesus, a palavra diz que eles creram porque ele fazia milagres. E Jesus sabia disso. Eles estão crendo em mim porque estão vendo milagres. Eles não estão crendo em mim porque eu sou o Messias. Eles não estão crendo em mim porque eu sou a salvação. Eles não estão crendo em mim porque eu vim trazer a nova ordem, eu sou enviado de Deus. Eles só estão crendo em mim porque eu faço milagre. Eles só estão crendo em mim porque as coisas estão dando certo. Eles só estão crendo em mim porque eles estão vendo, mas quando eu for embora, eles não vão crer. Porque enquanto eles estão vendo, estão aqui vendo milagre, eu estou curando tudo, sabe? Então Jesus sabia. Então Jesus ele não confiava porque ele conhecia o coração das pessoas. Ele conhecia a raiz desse crer nele. Ele conhecia da onde vinha esse crer em Jesus. Entende? Por isso que Jesus ele não se para, ele não entrava nos caras não, porque ele conhecia eles. Ou seja, até eu escrevi um negócio aqui. A fé era de procedência duvidosa, era superficial. Eles tinham fé nele não como ele sendo Messias. Sabe? E depois a gente vai buscar, no próximo aula, né, na próxima conversação nossa, falar de Nicodemos. Né? Nicodemos era sabe? Ele era um chefe da sinagoga. Né? Era, né? Nicodemos? Era, né? Sabe? E, no entanto, ele foi lá atrás de Jesus, né? Ele era um dos principais judeus. Principais judeus da sinagoga, né? Era membro, tipo um membro supremo. Membro supremo da sinagoga, né? Hoje eu estou com uma comissão aqui, né? Estou com uma comissão aqui hoje nós estamos fortes. Amém? Então, no membro, ou seja, mais, né? E Nicodemos foi lá justamente para alinhar essa fé, alinhar isso que ele pensava com o que Jesus estava fazendo. Ele falou, Jesus, como é que é esse negócio aí? Entende? Mas a gente vai ver na hora que vem. Ou seja, Jesus, ele entendia os caras, olha, esse milagre, essa crença, o que os caras estão sentindo aqui, é só porque eu estou fazendo esse milagre. Depois ele até diz, né, vocês creem em mim por causa do sinal, porque é milagre. Amém? Então Jesus conhecia o coração dele, Jesus conhece o nosso coração. Não adianta, Jesus sabia, ele sabe a natureza. Tá? Então por isso nós precisamos crer nele de todo o nosso coração. Orar e dizer, Senhor, eu quero crer no Senhor de todo o coração. Eu quero crer no Senhor de toda a minha alma. Eu quero crer no Senhor com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Amém? 25. Versículo 25. E não precisava de alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Glória a Deus. Aí só para a gente fechar, né? Então Jesus conhece a natureza humana, sabe quem nós somos, não precisava de ninguém para dar testemunho do homem. Jesus conhecia com quem que ele estava lidando. Jesus sabia o seu público, Jesus sabia as dificuldades, Jesus sabia. E aqui, né, o nosso Jesus está em Jerusalém, na festa de Páscoa. E na aula terça que vem a gente vai ver o grande encontro, né, de Jesus com Nicodemos. Bem, aí ele vai falar sobre o novo nascimento. Aí o novo nascimento é muita coisa, muito a gente vai saber o que é o novo nascimento, mas isso a gente vai ver na semana que vem. Espero que tenham gostado, espero que tenha edificado as suas vidas, espero que tenha contribuído um pouquinho, né, nessa estradinha que a gente está trilhando rumo a Jerusalém Celestial. Espero ter colaborado, espero ter alimentado, espero que vocês tenham me achado bonito, porque eu estou de gravata e terno.
Espero que vocês tenham uma boa noite e daqui a pouco nós temos a nossa live, o nosso culto online, cheio da graça, bem na sequência, né? Cheio da graça, cheio do amor, cheio da presença do Senhor. E esse é nosso Jesus aí, viu? Nosso Jesus que tem zelo pela casa do Pai, tem zelo pela santidade, tem zelo pelo amor, tem zelo pelas coisas de Deus, tem autoridade, né, para virar a mesa. Que nessa noite Ele possa virar a mesa das nossas vidas, né? Senhor, pode entrar na minha vida com o teu azorrague, pode tirar tudo que não é teu, pode expulsar todo sentimento de idolatria, todo sentimento de medo, todo sentimento, sabe, que não é teu. Nós damos liberdade para o Senhor entrar, Pai amado, com o teu grande amor, né? Porque viu que o amor dele não é de ódio, é um amor de zelo pelo Pai. E um dia, queridos, um dia, eu e você, nós vamos estar lá do lado de Jesus, olhando para Jesus e Márcio, valeu a pena. Valeu a pena nós estudar, valeu a pena nós te amar, valeu a pena a gente renunciar, valeu a pena nós olharmos com esperança, valeu a pena nós não desanimarmos, valeu a pena nós não desistirmos. Glórias a Deus por isso, e hoje a gente está em paz para a eternidade. Amém? Tenham uma boa noite, mudem daqui, saiam daqui, vão lá para a casa do Pai, que a gente já vai estar lá com uma live, uma palavra para o teu coração, né? Em nome de Jesus. Amém? Boa noite a todos que estão aí. Não dá para ver todos, eu estou vendo aqui só o Piva, o Regis, o Juninho, o Nazareno, só a Gracinha, é o que eu consigo enxergar daqui, gente. Regis, né? A Cris, né? Então, não sei, eu não consigo ver mais ninguém, não consigo. Amém? A Raquel, né? A Raquel, né? O pastor também estava aí, pastor Valdilson. Glória a Deus, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tenha uma boa noite. Terça-feira que vem a gente está de volta, se o nosso amado Senhor Jesus assim o permitir. Amém? Vamos lá então, Deus abençoe. Beijo.